Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, seja bem-vindo ao Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 21 de agosto. A partir de agora, você já pode se comunicar conosco através do WhatsApp, através do Facebook e também do atualidades@pampa.com.br. Nesta terça-feira, o dólar disparou e fechou acima dos R$4, como Gustavo Vitorino já vem falando há muito tempo aqui nesta bancada. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o destino dos venezuelanos, que foi um assunto que nós tratamos no dia de ontem. Vamos falar também do clima no STF, que não é nada bom. Os ministros estão se debatendo acerca da ONU, da declaração da ONU com relação ao ex-presidente Lula. Outros assuntos também relativos ao STF, ou melhor, a Carmen Lúcia, que dançou, se soltou e é entoada. Nós vamos tentar levar até você essa... Cantou e cantou muito bem, né? Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Isso, Alcione. E ela foi bem ou não foi bem, Marne Barcelos? Bem mal também é bem. Não, bem mal ela não foi. Não. Isso aí, Marne. Eu achei que ela era toda comportada, toda certinha. Nada. E como tem gente assim de mau humor, achou que ela não poderia cantar e descontrair sendo ministra do STF. Mas não, ela antes de ministra do STF, ela também é uma pessoa. Falando em mau humor, boa noite, seu Vitorino. O Vitorino tá de mau humor hoje? Não sei. Eu tô. Eu só quero sempre abrir falando do vídeo. Eu quero dizer que o vídeo é uma licenciosidade num momento de descontração. Exatamente. Ela canta ao lado nada mais, nada menos do que a própria Alcione. Uma música linda, de muito bom gosto. Quer dizer, o pessoal que esteja de mau humor, e não é o caso do Dr. Vitorino, que está sempre bem-humorado. Aliás, eu sou a coisa mais querida, isso é verdade. Bem, nessa parte tu me deixa fora. Eles são sócios, viu? Não, mas o Vitorino gosta da Alcione? Eu gosto. A Marrom é gente boníssima. Ela participa da Festa Nacional da Música. Cozinha muito bem. E ela é super diva. Tem uma voz que um tijolaço. Olha, isso aqui é preconceito. Não vazou, não repete, não repercute, não repercute. Não, pera um pouquinho. Não repercute. Eu almocei na casa dela diversas vezes e ela tem prazer em cozinhar para os amigos. Bom, mas aí ficou assim... Vocês me cortaram na hora que eu tô falando, nem molhei o bico. Da notícia. Não, maravilhosa. É a melhor cantora, uma das melhores do Brasil, seguramente. E ela é uma personalidade. Essa mulher, o Vitorino conhece, ela tem uma personalidade firme, ela tem posição firme. Chega lá na mangueira, ela manda na mangueira. É impressionante. Essa mulher é maravilhosa. Ela manda na mangueira, não é uma boa ajuda. Mas começar o programa não é muito bom, mas olha, se vocês são de má índole, como o senhor Ruschel aqui, que já leva, o senhor Ruschel, ele é impressionante, ele deturpa. Ele ficou de boca aberta. Não fiquei, porque eu sou o que mais propugno pelo amor, dona Carla. Pelo amor. Chegou dona Carla. E a Alcione, ninguém canta como ela. As músicas dela, a capacidade que ela tem de interpretação, músicas românticas. Mas eu quero cumprimentá-la, porque tem músicas que são românticas, mas são enfadonhas, são chatas. O gosto musical dela, ela tem 5 a 6 sucessos nessa área, assim, inesquecíveis. Com relação a esse vídeo, todas essas mulheres estavam reunidas num evento no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, falando exatamente sobre as mulheres, a mulher no poder estatal e na sociedade. Foi aí que aconteceu realmente no momento de descontração essa cantoria feita por Carmen Lúcia, por Raquel Dodge, Grace Mendonça e Alcione. O trio, o pelotão de frente era exatamente a ministra Carmen Lúcia, a Alcione e a Raquel Dodge, o nosso procurador-geral da União. Feliz de quem tem a música na sua vida e faz dela uma razão também para melhor viver. O Nietzsche dizia isso. Viu só? Pela primeira vez. Não acredito que o Nietzsche meteu o bedelho até na música. O Nietzsche roubou a frase do Vitorino. Roubou a minha frase. Assim, o Vitorino ia dizer isso, o Nietzsche foi lá e se meteu e disse. Falando em roubar, assim, enfim, e se meter até nisso e saber de tudo. Desculpe, Vitorino, mas não posso te deixar de te cumprimentar e, de repente, pedir até uma fezinha. Não tem os números aí para indicar para a Mega Sena? Pois você é a quarta pessoa que me pede para marcar. Assim, disparou no dia de hoje. Sabe o que acontece, cara? Assim, como eu não sou um expert, eu não sou economista, eu sou jornalista, advogado, engenheiro, enfim, eu não tenho ligação com a economia.
Eu sempre procurei ler muito os economistas para entender alguns fatores, alguns vetores e alguns fundamentos da economia. E eu tive orgulho de ter a professora Ieda Cruz como comentarista do meu programa por muitos anos. A professora Ieda Cruz, quando largou o governo do estado, decidiu se afastar por um tempo e depois passou a participar do meu programa de rádio fazendo comentário diário. E eu aprendi muito, porque um comentário da professora Ieda é uma aula de economia. E o que aconteceu? Eu fui observando alguns fatores, especialmente algumas variáveis da economia, que são inalteradas. Eu tenho dito aqui nesse programa há um bom tempo, olha, há mais de quase 2 anos que eu digo a mesma coisa. Olha, não se iludam, o dólar está represado. O dólar brasileiro vem sendo represado. A crise econômica fez com que o governo federal, o Banco Central, intervisse no mercado lançando swaps. Para quem não sabe, swap é uma venda futura de dólar, onde você aposta numa cotação e vende antecipadamente. O governo fez swaps para colocar dólar no mercado para segurar a cotação. Não adiantou. E eu disse aqui, não vai adiantar, o governo não vai queimar as nossas reservas cambiais para segurar a cotação do dólar. E foi o que aconteceu. Uns 4 meses atrás, o governo parou de emitir swaps e com isso o dólar começou a sua escalada. Passou de R$4 hoje e vou dizer para vocês, não está ainda no fundo do poço, a coisa tende a piorar, infelizmente. O mercado está inseguro, está instável, não bastasse isso, continua saindo dólar aos borbotões do país, por dentro e por fora. Aliás, para ajudar, hoje o STF manteve solto um dos maiores doleiros do país, que opera dólares para políticos, para corruptos de toda a ordem em Brasília, graças ao seu Gilmar Mendes, que mandou soltar o Lúcio Funaro. E dizendo o seguinte, né, Marlin, que esse crime não tinha violência nem grave ameaça. Agora, e aí soltam um dos maiores doleiros do país, que opera milhões de dólares para político corrupto. Isso é o seu Gilmar Mendes. Mas o senhor não falou do importante aí, que foi o resultado da pesquisa de ontem. Exatamente. Sim, era que eu ia fechar. Terminar com isso. O resultado da pesquisa de ontem colocou, digamos assim, em xeque a aposta no Brasil. O Brasil agora virou uma loteria. Antes se tinha uma convicção com um grau de risco, agora não, agora é uma loteria. Se sabe que se o país, hoje, e essa é a tendência, e o mercado respondeu assim, o país cair nas mãos de um comando que não está comprometido com reformas tributárias, trabalhistas, previdenciárias, enfim, o Brasil vai em direção ao socialismo, vai em direção à esquerda, vai virar uma hiper-Venezuela e o país economicamente vai explodir. Essa é a realidade. Tenho vários assuntos para linkar com os teus assuntos. Para começar, o STF decidiu manter o ex-ministro José Dirceu em liberdade. O STF, leia-se a segunda turma do STF, 3-2. Segunda turma decidiu nesta terça-feira manter em liberdade o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e seu ex-assessor do PP, João Cláudio Genu. Os ministros do STF consideraram plausíveis os argumentos da defesa de ambos de que as penas a que foram condenados podem ser revistas, o que justificaria a suspensão da prisão. Essa notícia está no sul.com.br. Esse é um dos fundamentos mais absurdos que eu já vi em direito. Doutor Ayrton Rusch é advogado há quase 40 anos. O senhor já ouviu falar no princípio da plausibilidade, doutor Ayrton Rusch? Existe isso em direito? Tive conhecimento da publicação do acordo. Do acordo, o senhor tomou conhecimento de um novo princípio criado para soltar um bandido condenado pela justiça. E que solto, você pensa que ele vai fazer o que solto, José Dirceu? Agora vamos deixar aqui um espaço para as nossas colegas também, para a Roberta, para a Luciane. Não, enquanto isso, ambas advogadas, né? Exatamente. Nosso assunto. O princípio da plausibilidade é curioso, de fato. Mas falando em números, né? A gente, durante esse período de tanta crise, no mercado de arte, a crise passa longe, batido. Eu trago um número aqui para a bancada. O mercado de arte mundial movimentou no mundo, no ano passado, 63,7 bilhões de dólares. Um aumento de 12% do que dos anos de 2016, 2015. Então, tá aí, é bem curioso. 5% disso já é mercado de arte online, ou seja, você acessa as redes sociais e identifica a arte que gosta e pode fazer a compra. Então, é um mundo que passa a mercê. É interessante, porque algumas pessoas enxergam na arte muito além de um fim em si mesmo. Enxergam como investimento.
Sem dúvida. Com certeza, mas eu tenho tese. Tem gente que tem obras de arte como investimento. Eu tenho tese, lhe interrompi. Imagina. Eu tenho tese, é que, na verdade, com o fim dos paraísos fiscais no mundo inteiro, virou uma grande lavanderia. Porque tu não tem como fixar preço de obra de arte, que é um bem abstrato, né? É um bem cultural, e se vê transações de determinadas obras de arte, Gustavo, que eu fico assim estarrecido dentro do meu pouco conhecimento sobre o tema. Então não me surpreende os números são impactantes, mas me parece que uma das poucas brechas, porque tu não pode pagar 10 milhões por um apartamento que custa 1 milhão. Né? Isso aí, hoje em dia, já se faz uma análise analítica, desculpe da redundância, mas de um valor. Comprou esse imóvel por 10 milhões e ele valia 1 milhão até pela exatoria, avaliação da exatoria. Agora, um quadro que tu compra por 10 milhões, quem é que vai dizer que ele valia 1 milhão? Você está levantando uma questão curiosa. Não estou levantando, eu estou informando. Eu queria... É mais do que levantar. É mais do que levantar, colocar a Luciana nessa discussão, porque me parece que o agronegócio tem esse componente também. A mesma analogia tem dá para ser tudo que vale 1 milhão. Exatamente. E aí, como é que tu vai mensurar se efetivamente vale ou não isso? Só pela genética, só pela paternidade, enfim, é realmente muito difícil. Na arte, os países que mais estão comercializando e que estão faturando é Estados Unidos, China e Reino Unido nessa ordem. Né? Então, chama muito atenção, mas para o comércio internacional de arte, isso já é algo muito utilizado. O interessante é que com as novas tecnologias, o mercado de arte está muito mobilizado, por exemplo, no Instagram. Então, hoje em dia, grandes obras de arte estão sendo comercializadas pelo Instagram, mesmo correndo-se o risco da questão da autenticidade. Né? Tem alguns sites também que a pessoa coloca para vender de compra e venda. Lembrando que o Sérgio Cabral tinha quase 10 milhões em obras de arte. Exato. Além de joias, ele tinha obras de arte. E foi feito um estudo que analisou que investidores reservam até $5 mil para investir no mercado de arte online. A partir disso, não exatamente pelo risco da autenticidade. Boa noite, dona Carla. O dólar sobe porque os banqueiros estão sentindo a vitória do meu candidato. E o candidato deles está na lanterna. Eu não vou dizer o nome do seu candidato porque a gente não pode. Diz o Júlio de Oliveira, aqui no Atualidades. Essa coisa de obra de arte e de produtos de valor agregado, acho que o Chicão pode opinar, porque Chicão, automóvel tem valorização, né? O cara não pode pagar, por exemplo, 1 milhão numa Ferrari e dizer que ela vale 3 para lavar dinheiro. Um amigo meu até mandou agora um WhatsApp interessante, mostrando o Dutch da venda de uma Maserati 4 portas, ano de 2007. Ela vale mais do que uma 0 quilômetro. 2007? É. Um carro de 11 anos de uso. Por quê, Chico? Por causa de uma série especial dessa Maserati Ghibli, ela vale mais que a 0. Então, as Mercedes também têm muito esse componente. Uma Mercedes-Benz Asa de Gaivota, 1958, meu amigo Jaime Floriani, que é presidente do Clube Mercedes aqui do Rio Grande do Sul, sabe que ela vale mais do que a 0, porque aquele carro tem uma história, teve num filme. O Dudu tem um Rolls Royce que teve no filme do 007, aquele do cara que dava os dentes. Que veio ao Brasil. Era no Pão de Açúcar. Aquele Rolls Royce ficou aqui e foi para um cara de São Paulo e esse cara vendeu para o Dudu. O carro tem esse componente também. O relógio já não tem muito, só se for uma série muito especial. Por exemplo, o relógio que... Mas aqueles antigos, os Vacheron Constantin... Vale. Esses são joias. É joia. Deixou de ser relógio, virou joia. O caso da Lady Di. Quando a Lady Di morreu num túnel, ela lá em Paris, ela estava usando um Rolex Lady Di mesmo, que é um Rolex para mulher. Aquele relógio foi na Christie's, em Londres, foi vendido por mais de 12 milhões de euros na época. Por quê? Porque era um relógio que pertencia a uma celebridade. Exatamente. E põe celebridade nisso, né? O valor é o mercado. Mas o que a Roberta falou é o mercado da arte. Por exemplo, um quadro do Carlos Paes Villarotto. Conheceu ele quando ele veio a Porto Alegre, na Feira do Livro, que até a Pampa trouxe ele. E ele valia tanto quando ele era vivo. Ele morreu, o quadro quadruplicou o preço. Eu levanto a questão aqui. Quanto vale o quadro Guernica?
Não tem preço. Você só pode ir para um museu. Quanto vale a Mona Lisa? Não tem preço também. Agora, só fica no Louvre. Quanto vale um Rembrandt? Não tem preço. Agora, a China é um componente interessante que ela está falando. A China está dilapidando o patrimônio histórico dela, vendendo todas aquelas obras das dinastias Ming. Isso. E a China não está fazendo nada de bonitinha, está terminando com a história dele. Tem um vaso um vaso Ming vale uma fortuna. Tem um vaso Ming na entrada de um hotel em Paris, que fica em exposição. O vaso era original da dinastia Ming, atestado por especialistas. Quanto vale o negócio? O que os caras do hotel compraram. Fortuna. De algum mercador chinês. Enquanto alguns têm muito, outros têm tão pouco. A situação dos venezuelanos é cada vez mais complicada e se complica ainda mais porque um terremoto de magnitude 7,3 atinge a costa da Venezuela hoje. Um terremoto, então, de 7,3, que é um terremoto fortíssimo, atingiu a costa norte da Venezuela no final da tarde desta terça-feira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor, cujo epicentro ocorreu perto da cidade de Guiria, foi sentido na capital Caracas, onde edifícios sacudiram, disseram testemunhas. Há também relatos de que ele foi sentido no norte do Brasil, em Boa Vista e em Manaus. Desgraça pouco é bobagem. É bobagem. Você pode dar uma tsunami, um terremoto desse. Exatamente, porque fica também perto da costa. E o destino, como nós tratamos ontem, da questão da Venezuela, né, de Roraima e tal, da divisão, se eles continuam imigrando ou não. Vamos tratar, então, do destino dos venezuelanos. 820, eles estão falando em interiorização, que é tirar os venezuelanos de lá e distribuir no país. 820 deles já foram, transportados pela aviões da FAB, né, da Força Aérea Brasileira, em 5 etapas para 7 cidades: Cuiabá, Manaus, São Paulo, Conde, Igaraçu, Rio de Janeiro e Brasília, e eles estão planejando fazer esse transporte de mais de 1.000 venezuelanos que atendem requisitos do programa federal, em primeiro lugar, que desejam viajar e se estabelecer em outro lugar e que estejam em boas condições de saúde, porque tem algum deles que nem conseguem sair de onde estão, né, pelas más condições. Tem gente com fome. Vacinados há mais de 10 dias e a notícia é, eu já vou te passar, Ruxa, a notícia é, eles virão para o Paraná e para o Rio Grande do Sul em especial. Dona Carla, só para ter... Dona Carla, olha ali, ele já veio armado. Eu não vou me enganar hoje. Hoje eu trouxe de casa, passei a tarde fazendo quadrinho. Hoje eu não vou me enganar. Se eu me enganar, meu Deus do céu. Dona Magda, um abraço, um beijo aí. Ontem nós trouxemos, alguns assistem nosso programa só no primeiro horário e não assistem até o fim. Entrou um e-mail muito pesado contra a gente, assim, que a gente, lógico que a gente leva respeito a todo mundo, mas que talvez nós não tenhamos sido compreendidos pelo nosso telespectador, que versava exatamente sobre esse tema. Quando a gente disse que se tu fecha a fronteira, e isso é uma decisão de justiça e de política de governo, agora se tu deixar entrar, maltratar, deixar passar fome, deixar o pessoal naquele local lá atirado, isso nós não podemos pactuar. E aí nós fomos chamados de, não sei, de fascista, esquerdista, ou seja lá o que for, o que seja. Então é isso que nós estamos dizendo. É um universo de apenas 2.000 pessoas que tu distribui muito facilmente, que tu socializa, tu resolve um problema localizado que está provocando uma imagem terrível no Brasil, pelo mundo, né? De estar trazendo essas pessoas. Não, mas então, moço, olha só. Moço. Não são 2.000 pessoas, não. Não, na praça, neste momento, são 2.000 pessoas. Sim. Tanto é que removeram 1.000. Removeram 1.000. Nós não estamos falando de quantos entraram no país. Nós estamos falando da notícia de ontem, que eram as pessoas que estavam na praça, dormindo nessa famosa praça, que teve o assalto, onde recebeu a represália. Nós estamos falando desta solução imediata, não de uma solução global. Tanto é que estavam viajando secretários de ministro para lá, com poder de caneta, para resolver. E nós tínhamos um grande galpão com feijão e arroz, já resolvia metade do problema. Então vejo que não era tão difícil. Foi lá a FAB, distribuiu por 6 ou 7 estados, meia dúzia de pessoas, e o problema sai da praça. Olha só, a solução dessa praça não é a solução do problema. Esse problema, o que aconteceu lá, vai se reproduzir em Boa Vista daqui a pouco, onde já existe uma rejeição, existe um clima tenso contra os venezuelanos. Por quê? Porque começa a faltar, inclusive, mantimentos em Boa Vista.
O estado de Roraima é um estado bastante isolado, bastante distante. O custo lá, o custo logístico é muito alto, os produtos são caros e o estado de Roraima é um estado pobre. É um estado pobre. Ele não comporta uma entrada de 600 a 800 venezuelanos por dia no Paraná ou no Mato Grosso, não provocaria essa encrenca. Mas em Roraima é o caos. Na realidade, assim, falando em bom português, nós adoraríamos poder receber as pessoas e cumprir com as legislações. A questão é que nós somos um país ainda subdesenvolvido e nós não damos nem conta das nossas necessidades, quanto mais tentar resolver o problema do país vizinho. Então, eu acho que a gente tem que assumir que a gente não tem condições de receber essas pessoas todas. Eu quero... Nós estamos discutindo dois assuntos, discutindo os assuntos que não são assuntos separados. A notícia foi um assalto lá, um assalto que se assaltou, aí o povo quis dar naquele venezuelano, aí os venezuelanos foram defender e virou uma batalha campal. E não se resolvia isso. Esse é um assunto. O outro é o que nós passamos a discutir agora, que é a solução do problema em si. Se vamos fechar a fronteira ou não. A Advocacia Geral da União já disse que não tem fechamento. Que é contra, não tem fechamento. É ilegal isso, não já mas o governo de Roraima, o governador entrou com a ação, teve que ir esperando hoje o dia inteiro se teria liminar ou não, está pedindo o fechamento das fronteiras. Eu gostei muito da posição que ontem... Esse é um assunto que não era para ser decidido por tribunal. Esse é um assunto que tinha que ser decidido politicamente. Isso é um caso humanitário, gente. Tudo bem, eu entendo. Esses caras votaram no Chaves, esses caras acreditaram no bolivarianismo. Tá bom, tudo isso eu estou acreditando. Mas, porra, são seres humanos. São seres humanos. Como é que eu vou ver essas pessoas morrer de fome? Exatamente. A palavra é descaso. Eu entendo que isso é um pouco de descaso dos nossos políticos. Eu não concordo com isso, por causa que a Itália, por exemplo, ela é sofrida. A Itália baixou uma lei que não aceita mais imigrante. Eu gostei muito disso. Chega todo mundo da Líbia, entra no navio, nós estamos mal, estamos doentes, estamos duros, temos que entrar na Calábria, na Itália. Os italianos não deixam os navios entrar. Não dá. No caso de Lampedusa. Lampedusa, exatamente isso. Bom, alguns anos atrás, eu comecei a me apaixonar pelo mercado de artes. E um dia eu resolvi investir nisso. Não investi em comprar porque eu não tenho. Eu resolvi ir para a Espanha conhecer a obra de El Greco. O primeiro passo que eu dei, quando cheguei em Madrid, fiquei hospedado na Gran Via, na casa de um apartamento de um velho amigo. Gran Via, Avenida José Antônio, que foi o primeiro de los caídos. E perguntei, como é que eu posso conhecer a obra de El Greco? Em primeiro lugar, o senhor tem que ir para Toledo, que foi a primeira capital de Espanha, cortada pelo rio Tajo, que quando entra em território português muda o nome para Rio Tejo. Em Espanha ele chama-se Rio Tajo. Chegando àquela cidade, uma cidade antiquíssima, ansiática, eu comecei a estudar a vida desse extraordinário pintor que foi El Greco. E por que o nome El Greco? El Greco tem esse nome, ele veio da Grécia, mas ele teria que ser, como vivia na Espanha, ser chamado de El Griego e não El Greco. Mas ele viveu na Espanha. E quando ele chega à cidade de Toledo, começam a chamá-lo de El Greco, em função da sua vivência e do seu sotaque italiano. Muito mais fácil falar italiano do que falar grego na Espanha. E um dos quadros mais espetaculares que eu vi, além da Madonna, que foi a mulher dele, que tinha 18 anos quando teve esse casamento com ele, foi um quadro chamado El Entierro del Conde de Ordaz. Esse quadro é um quadro fantástico, mais ou menos do tamanho desse painel que nós temos aqui atrás, essa tapadeira que nós temos aqui atrás, e que deve valer uns 200 milhões de dólares. Eu não sei, aquilo não tem preço tal. E um dos aspectos mais importantes da obra de El Greco é como ele desenha as pessoas, como ele vê as pessoas. Quando você analisar um quadro de El Greco, você vai ver que as personagens criadas por ele, como por exemplo nesse quadro El Entierro del Conde de Ordaz, que é o mais famoso dele, as pessoas, elas são mais longas, né? Longilíneas. Longilíneas, obrigado. Longilíneas, mais longas. Por quê? Porque ele achava, se afinasse as pessoas, elas chegariam mais próximas de Deus. Olha o pensamento extraordinário que esse cara fumou, do El Greco. Isso há 400 e tantos anos atrás. Então vale a pena você conhecer Goya, Francisco de Goya, Lucientes,
Vale a pena você conhecer a obra de Diego Velázquez, outro espanhol fantástico. O Cristo de Velázquez, para mim, é a melhor obra dele. Vale a pena você conhecer a Magia Desnuda, que é outra obra fantástica, no caso de Goya e outros tantos pintores. A Roberta, ela pensou esse tema extraordinário. Arte não tem preço. Quanto vale um quadro de Velázquez? Quanto vale um quadro de Goya? Quanto vale um de Rembrandt, como falou o Vitorino, de Van Gogh e outros tantos? Eu gostaria só de trazer também uma contribuição que atualmente o grafite está sendo super valorizado. Em Nova York e grandes cidades, São Paulo, Porto Alegre, existem grafiteiros e no mundo hoje um brasileiro está em grande momento, que é o Cobra. E ele agora está fazendo vários painéis em Nova York e é isso, é a arte indo para a nossa vida, no nosso dia a dia e se expressando. É outro aspecto muito curioso, que também são movimentos que a arte apresenta. O nome dele é Cobra? Eduardo Cobra. E ele cobra alguma coisa? Cobra caro. Tem gente que não entende o grafite como arte. Que são eu te inventei agora. Tem gente o senhor está muito bonito. Ah, tá. Dona... Tirou o casaco. Eu acho que o Marlon virou fio. Acho que precisa do Jack mesmo. Eu quero Vitorino, bonito, é bababá. Jack não é agora. Dona Carla, eu me sinto profundamente ofendido. O senhor vai ter que explicar o que é esse Jack. Não, agora não. Não, agora não. Nesse horário não. Por favor, agora nesse horário não. Eu gostaria que a nossa telespectadora Márcia Dias, que escreveu para atualidades@pampa.com.br, que diz que já está escrevendo há alguns dias e pedindo socorro, que falasse qual é a quadra do Jardim Botânico que está sem iluminação pública e que vem oportunizando assaltos e riscos à vida de quem precisa transitar no local, para que a gente então faça um pedido para as autoridades que coloquem a iluminação pública. Mas como ela me encaminhou o e-mail e não consegui abrir, eu preciso saber qual é a zona, qual é a praça, qual é a quadra que realmente está sem iluminação no Jardim Botânico. Gustavo Vitorino com WhatsApp. Depois eu te passo. Muito justo. Muito justo. Olha só, o Sidney está dizendo... Fair play da... O que está dizendo o Brasil tem que cobrar custas do governo venezuelano. Não paga o metrô. Tratar bem os venezuelanos e mandar conta pro Maduro. Ô, Sidney, presta atenção, né? Aliás, tem um negócio curioso. Vocês sabiam que o Maduro nem o Gustavo Vitorino, que é o brilhante advogado, conseguiria fazer essa cobrança. Cobrar. Não tem como executar, né? Olha aqui, ó. Você sabia que o Maduro, em 2017, ganhou um prêmio da OEA, Organização dos Estados Americanos, pela luta contra a fome? Nossa. Eu fico imaginando que é o retardado que deu o prêmio para esse outro retardado. Aqui no e-mail, boa noite, atento apenas para o fato de que o fechamento de fronteiras sob o pretexto até então apresentado, além de inconstitucional, é desumano. Gostaria de saber da bancada, caso algum ou alguma de vocês estivessem na posição dos venezuelanos, se teriam a mesma opinião. Se colocar no lugar do outro é, antes de tudo, um dever moral. Que tal irem além do engessado, do senso comum, tal? Abraço, Felipe Monteiro Minotto, advogado também assina aqui. Ontem nós trouxemos da inconstitucionalidade, trouxemos que o governo brasileiro já se manifestou, o judiciário brasileiro já se manifestou. Então, o que mais que nós vamos fazer é opinião pessoal. Dona Carla... titubeou. Não, tá muito firme aqui. Quase. Raspou. Eu confesso, raspou. Obrigado, dona Roberta vai me socorrer, vai me deixar mais visível. Eu acompanhei atentamente o julgamento hoje, e era da segunda turma, porque vocês lembram quando eu comecei a vir todos os dias aqui dizer: Gilmar Mendes soltou mais um, Gilmar Mendes soltou mais um, Gilmar Mendes soltou mais um. O que eram? Eram não condenados, que ele julgava, que ele dava liminar em todos os casos que o juiz Breta prendia, ele mandava soltar dizendo o seguinte: como não havia condenação e o dano, desapareceu o risco de dano, ele não via por que deixar preso. E ele soltou nada mais, nada menos que Atos Albernaz. Esse é um doleiro que participou de 1,6 bilhões de distribuição de dinheiro pelo mundo. Foi o primeiro a ser solto. E a tese foi essa, de que não havia mais criminalidade. E ele foi preso em maio e solto pelo Gilmar Mendes em junho. E começou o julgamento, Gustavo, na segunda turma. Então, o Gilmar Mendes, como já tinha solto, era o relator, ele abriu dando voto a favor. O nosso querido que sempre vota contra ele, o Fachin, votou contra ele, ficou 1-1.
O Toffoli veio e 2-1 pela soltura. Também. Hã? Também. Isso. Você achou que o Toffoli ia votar? Isso. Aí o Celso Melo deixou empatado, 2-2. Por que esse julgamento é tão importante? Porque ele vai pautar, foram mais de 20 solturas de presos da Lava Jato do Rio de Janeiro, com base exatamente nesse estilo. E aí foi pro voto de Minerva de Lewandowski, o que ele fez? Aquela pipocada, deu uma pedida de vista do processo, botou embaixo do braço e não deu a decisão. E a gente já sabe qual vai ser o voto do Lewandowski. Não, eu tenho esperança, eu sou um crente, né, Gustavo? Eu sou um crente. O senhor é a velhinha de Taubaté. Eu sou. A velhinha de Taubaté. E não me importa o selo, mas agora eu pergunto o seguinte. A decisão é tão grave, só para quem entenda, é porque virá uma fila. É uma fila que foi solta com base nesse fundamento. É que parte do que está acontecendo no país, especialmente com o dólar, queiram ou não, se vincula a isso. Nós temos aí alguns dos maiores doleiros do país que são acusados de evasão de divisas. Esses caras vivem de tirar dinheiro gelado, dinheiro frio do país. Dinheiro que não passa pelo Banco Central. Eu vou perguntar de novo, aqueles 5 milhões de dólares daquele avião, não apareceu o dono, o assunto sumiu, papapá, Conversa com o auditor da Receita Federal. Ninguém viu. Só consegue fiscalizar o Gedeal Vieira? Exato. Ele vai dizer que não consegue, porque faz parte daquela lista VIP que os auditores da Receita Federal não podem acessar. Isso aqui que me apavora, porque os 2 votos que votaram pela soltura diz que o crime praticado por eles não traz mais grave ameaça. Quando tu vê os caras morrendo na saúde no Rio de Janeiro lá, Marlene, porque não tem hospital, não tem nada, foi exatamente esse 1,6 bilhões que foram mandados para o exterior. O dinheiro foi roubado. Como é que tu acha que isso não provoca dano numa sociedade? A alegação é de que não teve violência nem grave ameaça. Quer violência e grave ameaça maior que essa que você está falando? Exatamente. Aliás, falando em saúde, e essa notícia está completa no sul.com.br, os casos de sarampo nas Américas chegaram a 5 mil e a Organização Pan-Americana da Saúde ampliou o seu alerta. A situação realmente está crítica, não, Luciane? É verdade. Nesse ano, em 6 meses, nós tivemos o maior índice de casos dos últimos 10 anos na Europa. É gravíssimo o caso. Eles já tiveram 37 mortes. E fazendo um link aqui com o nosso estado, a gente teve o dia D da campanha de vacinação. Só que o que é preocupante nisso? Apenas 50% das crianças de 1 a 5 anos foram vacinadas. Então, tendo em vista esses fatos de epidemias, por mais que elas estejam controladas, não dá para descuidar. Né? Nós temos hoje já 13 casos no Rio Grande do Sul, 6 casos de morte no Brasil e mais de 1.000 casos de sarampo. Então, pais, nós temos até o final do mês para vacinar os seus filhos de 1 a 5 anos. Isso é bem importante. Fica alerta, a vacina é gratuita. Sabe que eu sou pela penalização? Não levou. Porque é um absurdo, nós não chegamos à metade, não atingimos 50% foi 51%. Chegou a 50%. Mas olha que absurdo. Que absurdo. É um absurdo. 51%. O teu bem mais precioso que é o teu filho. Que é o teu filho. Não, e não custa nada, né? Vai lá e com consequências, a Roberta tem uma menina, uma criança. Pô, imagina as consequências. Sim, teve morte, um negócio monstruoso isso. Você também, né, Carla? Tem uma a minha já passou dos 5. A minha também já passou dos 5. É até os 5. Até os 5. Mas a Europa está considerando como dramática a situação. Mas eu quero trazer também um dado seguinte. Na Europa também, em países como a Alemanha, eles começam a vacinar após os 2 anos, né? Então, assim, tem a ver com a nossa situação econômica e, por exemplo, crianças que nascem em situações muito precárias e que ficam expostas. Mas, Roberta, né? Tudo de graça, Roberta. Sim. Não vacinar é uma irresponsabilidade dos pais. Né? Mas devia ser criminalizado isso. A campanha vai, a gente tem que lembrar, vai até o final do mês. Mas acho que o sarampo não é só na classe de menos poder aquisitivo. É um vírus que está circulando Carla, sabe qual é que assusta o dado da criança? Porque eu trouxe aqui, eu fiquei acompanhando. Você lembra quando saiu a questão da gripe, da vacina da gripe? Sim. Eu fiquei toda semana trazendo os percentuais. Sim. Qual foi o mais baixo? O das crianças. O das crianças. As pessoas ainda têm um preconceito. É um absurdo. Gustavo, nós tivemos... Os velhos atingiram o índice mais alto, passaram de 90%. Né? E qual era o índice mais baixo? Qual foi? O das crianças.
Puxa vida, o Gustavo tem toda a razão. Tem alguma coisa errada. Eu acho que tinha que haver um tipo de penalização para isso. Países de primeiro mundo estabelecem. Não, antigamente nós conseguíamos vacinar muito porque tinha muito investimento em publicidade e informação. Foi feito um trabalho muito sério, né, das equipes de saúde, de ministérios de saúde que foram fortes ao longo dos anos. E nesses últimos, 20 anos, 10, 15 anos, não sei, houve realmente uma mudança porque nós fomos atingindo, né, dados muito exponenciais em nível internacional de erradicação, né? Então, tinha doença já erradicada que... Aquelas nossas infantis todas foram erradicadas. Exatamente. Haviam sido erradicadas. Começaram novamente, que voltaram com tudo. Deixa eu só deixar mais leve um pouquinho o programa no momento de... Agora, só um pouquinho. Te pedir uma licencinha, porque a gente vai precisar de falar de coisa boa também. Já chegou a Expo Agas 2018, de 21 a 23 de agosto, na Fiergues, em Porto Alegre. Feira de negócios e ciclo de palestras. Supermercados, mini-mercados, bares, restaurantes, hotéis, lojistas e demais segmentos do varejo participem da Feira de Negócios e Convenção com palestras de Rafael Baltresca, Marcos Troijo, Ricardo Boechat, Miguel Falabella, Marcos Piangers, Miriam Gondeberg e muitas outras atrações. As inscrições já estão abertas no site www.agas.com.br e o patrocínio Master Nestlé. Expo Agas 2018 é uma realização da Agas, Associação Gaúcha de Supermercados. Participe. Marlene Barcelos. Eu quero dar uma frase que eu acho fantástica. Para os visionários, a palavra nunca não existe, né? Nunca. O visionário vai sempre lá. E eu estou me referindo aqui ao Ronaldinho Gaúcho e ao Assis. Ronaldinho Gaúcho abriu uma escola de futebol em Israel. Vejam só, em Israel, eu vou contar a história para vocês. Ele abriu essa escolinha e agora em dezembro ele pretende fazer um jogo, né? Vai estar presente o Ronaldo Fenômeno, Kaká, Roberto Carlos, Bebeto, Edmundo e outros, né? Então, vocês lembram a história que a Argentina não quis jogar antes da Copa uma partida amistosa com a seleção de Israel, porque ficou com medo. Às vezes eu penso que talvez seja em função daquele atentado, a Mutual, a israelita da Argentina, mataram mais de 80 pessoas que estavam naquele momento naquela associação lá e até hoje me parece que o crime não foi muito bem esclarecido. Talvez por isso que os argentinos não tenham querido ir lá. Mas eu quero dar meus parabéns ao Ronaldinho Gaúcho, que, segundo a opinião do Chicão Tofani, que eu concordo, é o jogador de futebol brasileiro mais famoso no mundo. Hoje é o Ronaldinho Gaúcho. Não só isso. Ele é, depois do Pelé, o rosto de brasileiro mais conhecido no planeta. Mais que o Neymar? Mais que o Neymar. O Neymar tá decantado. Mas o Ronaldinho já tentou ter uma escolinha de futebol ali no Lami e não deu certo. Também com aquela cara. Mas, querido, cara, para uns é bom, para outros é feio. A minha cara, muita gente acha maravilhosa em Porto Alegre. De repente, tu não gosta, eu respeito a tua cara. As mulheres adoram o Ronaldinho Gaúcho pela beleza. A Lesi Souza, boa noite, bancada linda e querida. Sou apaixonada por grafite. Já assisti uma reportagem sobre o grafiteiro Cobra e fiquei encantada e achei ele muito simpático. Um abraço para todos vocês. Lesi Souza. Então, eu tenho até uma dica. Que tem um outro grafiteiro que está seguindo essa mesma linha e fazendo bastante sucesso em Nova York. Procurem por Erasmo, que também é uma outra dica. E ainda falando de arte, uma última dica também de uma artista americana famosérrima e que ela é especialista em pintar flores. Georgia O'Keeffe. Procure por essa mulher que é fantástica também. Aqui, ó, Chicão, a informação, você não lembrou, nem eu, aquele filme que foi do 007 no Brasil, se chamou 007 contra o foguete. Moonraker, o nome original era Moonraker. Que legal. Era Moonraker do filme. Quem era o ator? Guilherme, pela dica. Assim é que é bom a gente ter. Quem era o ator? Era o Roger Moore, que naquela época era o segundo 007. Nesse sábado começa a Expo Inter, o maior evento do agronegócio a céu aberto da América Latina, do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Acho que é a 42ª ou 43ª edição, 41ª edição da Expo Inter. Começa nesse final de semana. Para vocês terem uma ideia, a economia brasileira é carregada nas costas pelo agronegócio. A agropecuária e a agricultura brasileira, a produção de produtos primários, carrega
o PIB brasileiro, carrega a economia brasileira nas costas. E esse, por ser o maior evento da América Latina, reúne caravanas que vêm do mundo inteiro, atrás de matrizes animais, atrás de equipamentos, enfim, atrás de todo tipo de produto, mão de obra, insumo, seja lá o que for que cerca o agronegócio. Quero só lembrar vocês, antes de passar para a Luciana, que a Luciana entende disso, porque ela é criadora, ela é fazendeira e entende desse negócio. Eu quero falar que a Rádio Liberdade, da Rede Pampa de Comunicação, estará cobrindo todo o evento, além da TV Pampa, através do programa do nosso Paulo Sérgio Pinto. E nesse domingo acontece o Oscar do Agronegócio do Rio Grande do Sul, que é o troféu Senaro Sul, nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, a partir das 20 horas. E a Rádio Liberdade, eu estarei comandando a transmissão, a Rádio Liberdade estará cobrindo o evento em tempo real. E a Rede Pampa estará registrando as principais imagens para um especial que será apresentado aqui na TV Pampa. Agronegócio é um bom negócio, né? Na verdade, os animais já estão chegando na Expo Inter e todo mundo já está se preparando para todos os eventos que nós teremos, até a Casa Pampa, né? E lá, por exemplo, o Tá na Mesa da Federação vai ocorrer lá semana que vem. Nós vamos ter vários eventos focados na mulher e o agronegócio, né? Então é um grande momento para olhe a agenda, separe o que lhe interessa e não deixe de participar, porque realmente para nós do Rio Grande do Sul é um privilégio ter uma feira como essa no Sul. Além de negócio, também as pessoas que querem só passear e que querem levar seus filhos para também ter contato com os animais, que não tem outra oportunidade, é maravilhoso, tem muita coisa. Tá, mas eu tenho uma curiosidade, o que faz um cavalo valer R$1 milhão? Cavalo não dá leite. Cavalo não. Mas ele dá cria, né, amigo? Não dá carne, não se come cavalo. Entendeu? Tá, mas aí o cavalinho vai valer 200 mil. Daí tem prova, daí tem premiação. Cavalo se vende pela beleza. Também. Pela beleza do animal. Pela genética. Morfologia, aparência dele, claro. Mas ninguém me contou, eu vi, Leila, cavalos vendidos a mais de R$1 milhão. Nossa Senhora. Mas não tem preço um animal desse. Se é um touro, uma vaca matriz, da touro reprodutor, enfim. Pô, você se explica porque a produção de carne, produção de leite, tá? Mas cavalo é pura paixão. Uma galinha tem que valer paixão. Cavalo é pura paixão. Comparar um cavalo com a galinha? Tem galinha que vale muito... Bom, que bárbaro, deixa pra depois. Vamos falar nas eleições, vamos mudar esse rumo. Eu queria mandar um drops para uma admiradora do nosso programa, que está no Hospital Mãe de Deus, a senhora Carmen Cerati, que gosta muito de mim, e toda a bancada aqui torcendo para se recuperar legal. Uma boa recuperação. Exatamente, uma boa recuperação. Certo, né? Olha, Marne Barcelos, não sei se é bom, se não é bom, se é o suficiente ou se não é o suficiente. Eu sei que é melhor do que 2014. Segundo os dados do TSE, cresce o número de candidatos com diploma universitário. Isso falando em todos os candidatos no Brasil. Superior completo, 49%. Superior incompleto, 9%. Médio completo, 29%. Médio incompleto, 3%. Fundamental completo, 6%. Fundamental incompleto, 3%. E só lê e escreve 1%. A senhora está falando muito bem, porque nenhum dos candidatos até agora, de todos os discursos que eu vi, do acompanhamento que eu tenho feito através da televisão, dos candidatos à presidência, nenhum fala com o empenho na educação desse país. O princípio básico de qualquer país é a educação, o processo educacional. Ninguém fala isso, quer dizer, falam superficialmente, sem um projeto. Nenhum deles tem um projeto educacional, nenhum deles chamou alguém que entenda e que tenha um conhecimento profundo, que saiba lidar com o ensino, com professores, com currículo, com tudo isso, para colocar um novo projeto de ensino nesse país. E eu vou repetir pela milionésima vez que eu disse aqui, o projeto do professor Darcy Ribeiro foi o melhor projeto apresentado até agora, que era o CIEPS, que era um atendimento, que era um ensino integral das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, estudava, almoçava, descansava, jogava futebol, fazia lição de casa, tomava o café às 5 horas, 5 e pouco da tarde e ia embora para a sua aula. Não tinha tempo de ficar na rua e não tinha tempo de marginalidade. Foi um projeto fantástico que foi totalmente destroçado pelos políticos que entraram após Brizola, porque ele não foi eleito presidente
inteligente, etc. Eu conheci demais o Brizola e conheci o temperamento dele. Mas o professor Darcy Ribeiro foi brilhante na construção do CIEPS. Isso é a ideia do Darcy Ribeiro. Eu concordo com você. A ideia era... A ideia era maravilhosa. Eu não estou falando do... Mas eu diria que hoje ela seria inexequível. Eu vou dizer por quê. Rapaz, vocês não conseguem manter um posto de saúde aberto aqui na Vila Bom Jesus? É verdade. Como é que vão manter uma escola com centenas de crianças dando alimentação, livro, É maravilhoso? Mas é um projeto que funcionaria bem na França. Vitorino, a principal coisa que nós precisamos é segurança. A segurança gera tudo. Gera investimento, gera educação. Primeiro a educação para ter segurança. Tudo. A educação é muito virtual. Não, a educação para ter segurança. Então tu vai ter que trabalhar na segurança para o resto dos dias. Quem não constrói escolas tem que construir presídios. Mas assim, nós estamos vendo que escolas estão sendo atingidas por balas perdidas a todo momento. Então, eu acho que diante desse momento, primeiro a segurança. Para nós, mas focando em educação. Até para investimentos. Exatamente. Aqui, diante da situação. Mas aí eu venho e trago um dado que eu achei extremamente curioso falando em educação. Existe um estudo que comprovou que as crianças, quando entram em escola, na faixa dos 4 até os 7 anos, amam e têm muita facilidade para matemática. Quando chegam aos 11, a partir de então, tem horror à matemática. Eu queria trazer esse assunto para a bancada para entender se vocês tiveram essa mesma experiência ou se vocês sempre foram matemáticos, né? Porque é curioso, o que acontece nesse momento da vida do estudante que faz com que ele seja levado a detestar a matemática que está tão presente na nossa vida o tempo inteiro e que é muito importante. É porque a matemática ela é essencialmente calcada na lógica. E? A lógica. Raciocínio lógico. O raciocínio lógico. E o que acontece? O jovem, até por força dos hormônios, da testosterona, tudo explodindo, ele não tem um raciocínio muito lógico, ele é muito qual é a idade que tu falaste? A partir dos 4 em diante até os 7 amam a matemática. A partir dos 10, 11 anos... Começa o ódio. Eles detestam. E eles estão fazendo estudos, eles ainda não têm uma opinião formada, né? Mas eles já comprovam... Porque a matemática eu acho que começa a ficar bem mais difícil, agora, né? Com os 10 anos, aí começa tem razão, porque 11 anos é o início da puberdade. Exatamente. Aí estão pensando em outra coisa. Agora, tem um aspecto aí, Mari, é um negócio complicado. Eu já fiz esse exemplo uma vez, mas na verdade o exemplo não é meu, foi de uma secretária de Educação aqui do Estado, que participou do meu programa na Rádio Pampa. Ela disse o seguinte: Gustavo, se eu pegar hoje uma caneta, um papel e der um número com 7 ou 8 dígitos para um garoto de 14, 15, 16 anos calcular a raiz quadrada, ele não sabe. A caneta e o papel não resolvem. Agora, como é que eu vou chamar esse menino de burro se esse menino chega em casa e escreve linha de comando para aplicativo de computador, para alterar joguinho? Então, assim, a inteligência, o saber mudou de lugar. Ele mudou de lugar, ele mudou de parâmetro. Nós tanto quanto preparar o aluno, o estudante, nós temos que preparar também o professor. Porque o professor entra na aula e diz: desliguem os celulares. Muito bem, desligou os celulares. Quem sabe a gente pensa diferente. Usem os seus celulares agora. Eu quero que vocês pesquisem e me deem as 2 variações da fórmula de Bhaskara. Aí um vai pular lá: eu achei aqui, professora. Muito bem, você achou? Pega o teu celular com a fórmula, vai no quadro agora que eu vou dar um número aqui, você aplica. Então, a hora da criatividade. Lembra, por exemplo, o nosso saudoso... a falta que faz o Clóvis Duarte nessa bancada, mas lembra como professores como o Clóvis Duarte, aquele de português que era genial, as aulas dele eram espetaculares, o Fogaça, essa gente, como é que esses caras fizeram sucesso nos cursinhos pré-vestibular? As aulas, o André Damasceno é professor de matemática. Atiçando a curiosidade do aluno. Aulas criativas, sem dúvida. Você faz um show na frente, o aluno aprende. Por isso que tem que incentivar muito o professor. Porque existem professores e professores. Tem professores que têm amor, prazer em passar o conhecimento, em trazer luz naquele aluno, acender a luz da curiosidade. E esses merecem ser muito incentivados. E tem aqueles professores que já não têm muito isso. O Miguel Falabella, que vai estar na Expoaga palestrando, foi perguntado para ele: mas o que né, empresários, enfim, donos de varejo e tal, querem com né, um ator falando? Um ator, produtor, ele disse assim: por quê? Daí ele disse assim: não, é que o mundo hoje vive em cima da criatividade.
E os próprios negociantes, se não forem criativos, eles não dão certo. Então, tem tudo a ver com a criatividade, exatamente o que a gente está falando agora. O Miguel Falabella tem uma frase muito interessante, que é a cultura, ela tem um caráter mercadológico, sim. Você, quando produz alguma coisa para que alguém recepcione aquela produção e transforme aquilo em expectativa, em dinheiro, enfim. Quando o Dr. Ayrton Ruschel, por exemplo, está com o violão tocando, ele pode não tocar o que ele quer, mas ele está tocando, buscando agradar as pessoas. Ou seja, o artista, ele vende a sua arte fazendo arte. Aqui, atualidades@pampa.com.br. 24 horas por dia. A revolta da vacina. Boa noite, amigos da bancada. Infelizmente, em pleno século XXI, estamos assistindo e brevemente sofreremos as consequências do preconceito da revolta alienada, que repete o episódio funesto do início do século XX, quando em 1904 a população revoltada com o governo daquela época recusava-se a receber doses de vacinas, considerando ser uma forma de protesto. Mesmo com toda a tecnologia e evolução atual, a história faz bis. Saudações, Denise de Bagé. Vamos aos números do governo do estado. Vamos, mas antes quero lhe dizer, Dora, que quando a alegria do próximo te transforma na tua alegria, estamos tendo verdadeiro sentimento do amor. É isso que discutimos. Primeiro irmão do Nietzsche. Não, já basta. Nietzsche, tá roubando agora o colega. Estão ridicularizando os maiores filósofos da história da humanidade. Mas eu faço uma homenagem a ele. Já estão ridicularizando o Nietzsche. Eu faço uma homenagem a ele. Para falar com as mulheres. Ele deve dar um aplicute. Aquele aplicute. Olha, não faça mais isso que o lantejoula e o camarão ficam bravos. Tu na cara fiz uma homenagem. Ao filosofia, aos amigos da sabedoria. Eu só quis homenagear a sabedoria. Vou me ater aos números. Então. Antes de tu ater, vou dar só complementar o e-mail da Denise. Muito apropriado. Tá, muito apropriado. A Denise de Bagé também falou sobre a importância do cavalo. A importância e valorização dos equinos devem-se ao fato de que, embora não sejam utilizados para alimentação, auxiliam muito a população e trabalhadores do campo. São utilizados em competições e esportes, enfim, é uma criação de relevância. Carla, eu, nessa mesma linha, estou recebendo aqui informação de telespectadores que conhecem bastante de cavalo e comentam o seguinte, que cavalo vale pelo trabalho que realiza no campo. Quanto melhor a genética, melhor o trabalho no campo. E se for cavalo de salto, é pela competência nas provas. E em 2014, um cavalo crioulo bateu recorde e atingiu a bagatela de 16,25 milhões de reais. Ayrton Ruschel. Outro cavalo. Olha o risco se acontece qualquer coisa, né? Um buraco, quebra-pata. Isso eu sei, tá? Existe seguro. Não, imagina um seguro. Estão bem assegurados. Gigantesco. Tentei filosofar, fui falhado. Totalmente. Eu dou razão ao senhor hoje. É uma bancada despreparada para o amor, O cara de mau gosto. Acho que teremos que fazer um programa só eu e tu, Mano. Acho que só eu e tu teremos que fazer. Os virginianos da bancada. Os virginianos da bancada terão que fazer um programa. O senhor tem toda a razão. E talvez que mais me magoe. E talvez que mais me magoe é quando a apresentadora não nos dá atenção, Maria. Aí sim. Aí quase que o meu coração fica aí frangados. Mas eu vou aos números. Serei das ciências exatas como um engenheiro e como os demais. Vamos ser racionais. Saiu a pesquisa para governador e senador. Dentro daquele nosso critério de equidade, dona Carla. Sim, senhor. Daremos todos os nomes porque não podemos fazê-lo parcialmente. Sartori, 19%. Eduardo Leite, em segundo lugar, 8%. Miguel Rosseto, encostado também, 8%. Então temos aí um empate, entre empate segundo e terceiro lugar, Eduardo Leite e Miguel Rosseto. Quarto lugar, Jairo Jorge, 6%. Júlio Flores, 4%, Matheus Bandeira, 2%, Roberto Robaina, 2%. Agora chama a atenção para os dois principais números, ao meu sentido. Brancos e nulos, 28%. E não sabem, já bem reduzido, apenas 22%. Eu acho reduzido para governador. Qual é a diferença do primeiro para o segundo lugar? 19% para 8%. Mas a questão aí vem no próximo número, o de rejeição, Mari.
porque a chance do primeiro colocado com 19 crescer é trancada pela rejeição. A rejeição do primeiro colocado, Sartori, 44%, destoa já do segundo rejeitado, que cai para 12%. Ou seja, eu me atreveria a dizer assim que todos os demais têm uma rejeição muito baixa. Rosseto, 12, Júlio, 10, Robaina, 10, Jairo, 8, Eduardo Leite, 7 e Matheus Bandeira, 6. Quem está em segundo lugar mesmo? Em rejeição? Não. Não, nas pesquisas, Eduardo Leite e Miguel Rosseto. E quem não vai votar, a pesquisa não diz? Diz. Branco e nulo é uma coisa. Brancos e nulos, 28%. Nossa, chamou a atenção, é muito alto. É muito alto. Foi o número que eu achei de maior expressão, 28%. É o número que decide a eleição. Com certeza. A multa, quem não vota, quanto é? R$3,00. Quanto? R$3,50. O cara vai perder um fim de semana na Silveira, Garopaba? Tá, bom. Não, é R$3,50. Agora, fazendo uma analogia, o voto é obrigatório e a vacinação não, né? É até incongruente. Eu fui muito feliz na Dona Carla, eu queria fazer homenagem ao senhor, grande jornalista, Otávio Frias Filho, que faleceu. Uma das grandes figuras do jornalismo desse país, assume o jornal Folha de São Paulo e o grupo todo com apenas 24 anos de idade. Houve uma grande rejeição dos jornalistas do grupo editorial, porque ele era filho do dono, né? Quando o filho do dono, com 24 anos, assumindo o jornal daquele porte. E ele começa a modificar o jornal, implantando uma nova tese, um novo esquema redacional, determinando que os seus funcionários, os seus redatores, os seus jornalistas já tivessem somente a notícia e não emitissem um comentário. Não comentar a notícia, mas dar a notícia simplesmente para que o leitor fizesse a sua própria avaliação e definisse o seu ponto de vista a respeito daquela notícia. Claro que o jornal tem todos os articulistas, etc., aqueles que dão opinião, etc. O jornal tem, né? Coluna do fulano, coluna do cicrano, etc., etc., etc. E ele muda, então, o jornal. Começa a trocar, naquela época, as rotativas, isso foi em 1984, e o jornal começa a crescer, se tornando essa grande potência que é hoje a Folha de São Paulo, o Grupo UOL. Ele morre de câncer de pâncreas com 61 anos de idade. E muito rápido. Muito rápido. Apareceu no final do ano passado a doença, mas ele trabalhou até os últimos dias. Foi uma grande personalidade do jornalismo, representava um novo jornalismo a ser realizado no Brasil através da Folha de São Paulo. O Brasil perdeu um grande jornalista, que foi o senhor Otávio Frias Filho, Folha de São Paulo, Grupo UOL. Muito boa lembrança, Mário. Deixar de perder a oportunidade, porque isso aqui nós somos prestação de serviço. Este câncer, quando ele se torna sintomático, tu já estás no estágio muito avançado. Por isso que todos nós, quando passamos dos 50 anos, temos que fazer a colonoscopia, que é o único exame preventivo que entra o aparelhinho e ele vai lá dentro, examina todos os órgãos, pâncreas, fígado. Vai gostar, Marne. Eu obriguei o doutor Vitorino a fazê-lo. Fui buscá-lo no hospital lá, mas ele fez o exame. Sou a mãe dele agora? Não, eu sou um amigo quando precisa. É um amigo íntimo? Sou um amigo. Não sou amigo íntimo, não. Sou um amigo. Eu estou dizendo, mas isso é prestação de serviço. Este câncer, ele é quase que letal, mas se tu fazes a endoscopia ou a colonoscopia, ele é assintomático. Então, quando ele vem, um homem da nossa idade, da nossa faixa de idade, em 3, 4 meses perde a vida. Se tem algum histórico familiar também, aí tem que começar a realizar antes dos 50 anos. Mas muito importante é procurar um médico e ter um acompanhamento médico. Sem dúvida. E não, Carla, as crianças aos 11 anos entram no período operatório formal. Desse momento em diante, são capacitados para aprender lógica, álgebra e ciências. Ocorre que a escola tenta treinar o aluno em operações que não são formais, exatamente nesse período. Tudo isso é conhecido pelos pesquisadores e temos muitos gaúchos nessa área. O problema é que não conseguimos preparar os professores das crianças. Falta investimento e vontade política, é o que diz o Sérgio Severo. Desculpe, Luciane, te interrompi. Não, imagina. Seguindo... Eu queria só, para não perder o assunto do Marne, eu queria dizer que, em respeito à família, eu não vou fazer comentários sobre o grupo Folha UOL conduzido. Eu sei qual é o comentário que você exatamente, melhor. Ele implantou o conceito editorial, então, assim, em respeito à família, eu não vou fazer comentário, mas eu não traço nem teço ao vísceras a esse jornalista. Então, vou prestar serviço de novo ainda à comunidade, porque é importantíssimo isso aqui, a questão do DPVAT.
tá? Não sei quem está acompanhando o DPVAT, para quem não sabe, não está familiarizado com a CIR, quando tu te acidenta de automóvel, tu mais precisa de um auxílio financeiro imediato ali no teu acidente, a seguradora está levando quase 7 meses para pagar e está glosando vários pagamentos. Se isso aí está gerando uma revolta, porque as pessoas pagam esse DPVAT, não é um seguro que todos nós pagamos, né? Está dentro daquelas taxas que você paga e embute. Exatamente. A questão está ficando tão grande que a líder, que é a seguradora, resolveu largar uma nota oficial dizendo que o Rio Grande do Sul tirou do colo dela. Diz que o Rio Grande do Sul é o 4º estado onde mais havia corrupção nesse sentido de fraudes, de criar acidentes, né? Se justificando, então, por que agora está fazendo uma análise mais a miúde e que está atrasando. Mas vamos combinar, 7 meses para pagar restabelecer um dinheiro, quando tu está hospitalizado, tu está precisando desse dinheiro de bolso para pagar as teus coisas aí, então vamos ficar atento aqui, porque essa é a matéria do dia, tá? Combater fraude de alguma coisa, subtrair ou ficar com o dinheiro, reter o dinheiro que não lhe deve, é outra coisa, está capturada no Código Penal. O mais importante é que se dizer, esse DPVAT é uma vigarice. Tem gente mamando, gente ganhando muito dinheiro com essa história. Ah, tá na lei? Sim, tá na lei, coisa e tal, Ah, vigarice oficial. Isso é uma bobagem, acabar com esse negócio de DPVAT, de seguro de moto. É tudo vigarice, mas é tudo vigarice. Mas é vigarice, nós somos o Brasil é um país de vigarice. Mas eu tô dando razão pra ele, até quando eu dou razão pra ele, ele briga comigo. Ele briga. O Brasil é um país de vigarice. O Brasil é um país de vigarice. Pelo Vitorino, teu sonho não, ele tô de mal. Tô de mal. Normas, se quer dizer tudo, é a vigarice. Tô de mal. Obrigado pela apoio, camarada. Tá de mal, vira de costas. O Mário não consegue ficar 5 segundos brigado com o Vitorino. É demais pra ele. Nem com o senhor eu brigo, nem com o senhor eu brigo. Como nem comigo? Não entendi também essa a recíproca é verdadeira. Eu te amo, camarão. Bom, a Luciane quer falar, por favor. Mas a senhora deixa ele me chamar de camarão? Eu nem escutei. Eu tô aqui com um empecilho desse lado aqui, não tô conseguindo. Eu, quando ele te chamava, eu te defendia, Mário. Não, defendia, agora não defendo mais. Não, só pode me chamar. Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Tá, vamos deixar a Luciane falar. Bom, uma notícia agora, saíram as datas da Semana da Conciliação dos processos de execução da Justiça do Trabalho. Hoje nós temos 123 mil processos em fase de execução. Então, esse é um importante momento para solicitarmos tanto o autor da ação quanto a empresa um momento para comparecer ao judiciário e tentar essa conciliação. Poderão ser negociados valores, parcelamentos, né? E aí reduzir, colocar um fim nessas demandas intermináveis. E assim como a Justiça também, o próprio Poder Judiciário vai estar separando alguns processos para levar para essa Semana da Conciliação. Essa semana que a Roberta enriquece. Essa semana a doutora chegava rindo, saía rindo, ninguém entendia o que era, né? Esta é a explicação. É a semana. Eu gostaria de fazer uma contribuição assim, ainda, né, que o Gustavo tenha ressalvas ao nosso querido Otávio Frias Filho, que já partiu. Eu acho muito importante trazer a ideia de que é fundamental ter o contraditório, ter pensamentos divergentes. Nós vivemos numa sociedade democrática, né? Tem pessoas que conviveram bastante com o senhor Otávio e ele era uma pessoa, assim, elegantérrima no sentido de saber ouvir as diferenças, né? Independente do tipo de análise que ele fazia, é importante haver as diferenças, né? Então, só queria deixar esse ponto, porque realmente nós perdemos uma pessoa muito importante para a nossa sociedade. Muito bem, e agora eu quero mostrar para vocês aquele vídeo que eu prometi no início do programa, que mostra a ministra Carmen Lúcia cantando Não Deixe o Samba Morrer. Vai, Carmen Lúcia! Deixa o samba morrer! Ah, trancou na melhor parte. Não deixe o samba acabar! O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente. Tô desempregado, eu tô desempregado. Sensacional. Não deixe o samba morrer.
A ministra canta muito. São seres humanos. Gustavo, nós estamos atrás de uma vocalista. Subiu a chance da ministra? A ministra é top. E ela usou esse evento para reforçar o papel da mulher, né? 52,5%, né, das mulheres votantes do país. Isso representa 73 milhões de mulheres. Então... Sabe que os partidos estão apostando muito no público feminino nessa eleição, porque as mulheres ainda estão se mostrando indecisas e é o foco, o alvo, o voto da mulher. Não é qual é o primeiro sintoma disso? É a discussão sobre aborto. Nota como todos os candidatos estão pisando em ovos com a história do aborto. Ninguém está se posicionando. Um outro candidato que assume posição, o resto está todo mundo pisando. Pois é, vamos ver, quem sabe, talvez, pode ser. Está todo mundo pisando em ovos por causa disso, porque o voto feminino vai essa semana vai fazer a diferença. Essa semana nós tivemos um debate eleitoral no grupo de mulheres do Brasil, que representam 18 mil mulheres hoje. E antigamente o comentário era que não era dado tanto valor para essas mulheres, né? Mas hoje, em face desse número, todos os candidatos confirmaram presença e foi um sucesso o debate. Eu tenho uma frase do senhor Churchill sobre a democracia que a Roberta falou, tomei nota aqui. A democracia é o pior sistema de governo desenhado pelo homem, com exceção de todos os demais. A impressão minha, o Mário Barcelos está afundando. Ai, Mário, tá ficando baixo de calma. Levanta a postura, Mário. Agora, a postura. Continuando a falar sobre as eleições, está chamando muita atenção que alguns programas estão focados em trazer os profissionais que estão fazendo, né? Por exemplo, a campanha política, os projetos. Os marqueteiros, né? Também, e o pessoal que está pensando a economia dos futuros... do futuro presidente, os presidenciáveis. E chama muito a atenção que eles não explicam o como. Não explicam o como. Não, ninguém se preocupa. Eles começam pelo resultado só falam no resultado. Só falam o resultado. Ninguém diz, olha, eu vou fazer... Não explicam como. Olha, como chegar por favor, lá, expliquem o como. Nós queremos saber como vocês vão resolver a situação, para poder votar em teve que fez o Alexandre Pires quase morrer de desespero, tadinho, né? O Alexandre Pires, porque disseram que ia acabar com o SPC. O que é o Jack? Boa noite, Carla. Tenho dito que o importante não é simplesmente renovar, e sim saber escolher um candidato que seja honesto, competente e trabalhador. Não podemos perder a confiança na nossa classe política. Depende de nós, povo, escolher os nomes corretos para que depois não venhamos a reclamar. Ayrton Rocha. Pense muito antes de ferir alguém, dona Cara. Que a ferida sara, mas o ferido jamais esquece. Isso é muito profundo. Mas o que aconteceu com ele? O cara que leva um pedal da mulher... Ele levou um pedal. Tá com cheiro de pedalado. Pedalou e chora e tem alguma coisa que aconteceu. É que o lado sensível da bancada, os virginianos, eu e o Mário aqui, nós temos filosofado, nós temos pensado do além-vida. Nós não temos essa coisa mundana que vocês ficaram discutindo. De ir nas festas toda hora. Fórmula de Bhaskara e essas coisas. Isso é Bhaskara. A Roberta que tá quase pedindo pra vir pro lado de cá, porque vocês dois juntos estão insuportáveis. A Roberta disse, eu larguei essa coisa. A Roberta disse que as cancerianas são mais sensíveis. Mas eu tenho notícia, dona... Dona Cara, porque... Pode, vai. Eu, para tanto, fui contratado. Tá, não faz essa para as introdução. notícias. Ele não fala a notícia, ele dá 10 minutos. Todo mundo me xinga quando eu vou dar notícia. Mas prepara muita notícia. Entra logo, e aí perdeu. Então, pois eu quero dizer, então, que a coisa vai ficar ruim para o nosso presidente Temer. Vai levar um pedal da Marcela. Vai. Não. Aí seria o suicídio. Mas não é o caso. Voltando a falar sério, na verdade, o Barroso, que é o ministro que coordena o inquérito que a Polícia Federal está fazendo do Temer, autorizou, são 2 inquéritos seríssimos, dona Carla, são 2 inquéritos seríssimos. Um dos portos que ele teria assinado um decreto para beneficiar uma determinada empresa. E o outro é o que se chama, que é o inquérito do MDB, que teria recebido uma bagatela de 10 milhões de propina para distribuir entre o MDB, e ele estaria entre os partícipes, inclusive neste segunda reunião teria acontecido no
no Palácio do Jabiru, na presença dele. E o que autorizou o ministro Barroso agora? A cruzar as informações. Prova produzida num vai valer no outro. Esses inquéritos, para vocês verem a importância, já foi autorizado por o ministro 3 prorrogações, porque cada vez chega mais provas, chegam as provas telefônicas, chegam as provas escritas, chegam as delações que estão se cruzando. Então, este inquérito, o presidente termina seu mandato, como sabemos, em 1º de janeiro agora. Este inquérito vai para a Justiça e há um prenúncio de dias pesados para o nosso atual presidente. Boa noite, Carla. Referente ao assunto equinos, o Chicão entende, pois namora a mulher cavala. Baita programa na tua apresentação. Abraço, Caco Garcia. Mulher cavalo é a mulher aquela pronunciada, a mulher engatilhada, que ela tem seio grande, bumbum legal, a baita, ela não caminha, ela cavalga. Não é que nem a mulher, não é que nem as outras mulheres, que é tudo murcho. Bumbum é murcho, peito é caído, olhar é triste. Cansado? O que é cansado? O que é cansado? Olhar cansado, aquele olhar assim de peixe morto, tem que levar os filhos pro colégio, olhando pais e mestres, bababá. Toda aquela palhaçada que eu, graças a Deus, estou fora dessa operação. Agora eu vou fazer uma não vim pergunta. pra essa vida Agora pra é o fora. Marne, Karma. Posso fazer uma pergunta que a senhora pode verificar aí? O feminino de cavalo qual é? Cavala. Cavalo. É a cavala mesmo? Ou égua. É que égua se tornou um nome tão assim pejorativo que se diz cavalo. Fica mais sofisticado, mulher cavalo. Obrigada. A quem eu conheci, quero dizer que conheci, e muito simpática, rendo minhas homenagens ao Chicão. Todo mundo. Justifica o rótulo, exatamente. Mas eu não olhei com esses olhos, eu sou um cara muito comedido. Essa é a maior manifestação pudico que eu vi na minha vida. Pudico. Não, ele é sério, ele é sério. Mulher dos outros, ele olha pro chão. Exatamente, obrigado. Ele não olha pra cara. Obrigado, Chicão. Ele fica com aquela coisa O Chicão aqui, está do sobre cavalo, o manto do matrimônio e eu tenho o maior respeito pelas pessoas que estão sob essa condição. Esse matrimônio todo mundo queria. Eu na minha casa e a mulher na casa dela. Imagina, na mesma casa não dá, isso é coisa de índio, tupinambaca, assim, vão pra Taba, todo mundo na mesma casa, a mesma comida e briga todo dia, termina explodindo. Mesmo banheiro. E vão tudo de contratar os Ruth e Vitorino depois. Eu quero a metade da casa, eu quero o carro, casa na praia. Não tô nessa operação. Tem que se ver que já é madrugada. Acho que eu tô O problema nisso são os filhos, né, com as guardas compartilhadas, né, que muitas vezes ficam no meio do caminho, sem saber para que lado vão. O Juan Pablo Boeira, que é diretor do Grupo Zafre, tem uma teoria que o Vitorino compactua, eu também. Pra que um filho? Um filho sai 2,5 milhões de reais para te cuidar desde que nasceu até 18 anos. Entre um filho e um apartamento em Miami, ele comprou um apartamento em Miami. Tu não pode vender um filho, ele pode vender um apartamento. Tá, eu já tenho 6 milhões de quer alguma coisa, compra um cachorro e faz bilu-bilu todo dia com ele. Ele fica lá, bilu-bilu. Não sabe, não sabe a importância que tem um filho na vida da pessoa. Pra mim seria um horror. Carla, ele ia dizer, oi papai, tu Carla, o que eu não sei é que nós acumulamos 7 milhões e meio de patrimônio. Já cada 3 filhos é 2,5. Eu e a Carla com 2 O Vitorino quer filho, cara. Não, é de déficit. Não é patrimônio, é déficit. Hein? Quanto vale o neto? Ainda mais com a mãe desempregada, então vai. Tudo bem. Eu quero deixar bem claro que eu e o Marne não concordamos com isso. É evidente. Mas o Vitorino concorda, ele não quis ter filho. Dona Carla, eu tô muito chateado. Eu preciso normalmente concordo com o Vitor. Tu vai num restaurante e vê o filho dos outros gritando, tu gosta? Tá jantando lá. Isso não foi criança também? Não foi o bebê Johnson. Não foi o bebê Johnson. Foi uma criança bonita. Mas e aí? A maioria dessas crianças é meia boca. Como é que a gente podia fazer para conseguir uma foto do Chicão quando ele foi bebê? Eu vou trazer, vai estar no meu livro. Podia nos trazer. Cabelo encaracolado, olhos verdes. Ô, Chicão, a gente podia pegar uma foto sua quando foi bebê Johnson e aquelas fotos que você fez peladão e comparar a evolução da espécie. Mas olha só, aí a produtora não me protege agora. Evolução da espécie. Gente, ele tá me chamando de quê? De que ele tá me chamando? Nem vou dizer a palavra aqui. Não, melhor não. Porque aí pode gerar racismo, olha o que a Tereza disse no atualidades@pampa.com.br. Total essa aí. A Tereza primeiro disse assim, obrigada, dona Magda, por ler meus e-mails. Vou pegar, me dá. Vou te ajudar aqui, ó. Dona Tereza, deixa eu lhe mostrar.
Dona Carla, eu li, tá? Não briga comigo. O Vitorino continua lindíssimo. Adoro todos vocês. Que horror. Só pra você e saber o que essa vocês estão lidando, moça, tá? Roberta Nova, é bem edificante nas falas, sobretudo sobre autoestima. Ela é muito linda. Amo esse programa, não percam. Tereza de Porto Alegre. E a Tereza cometeu um erro, não falou de mim e do Ruxo, dos bonitos da bancada. Segundo a rua disso. Segundo a rua. Bom, mas a Tereza não acha. A rua fala. É uma deselegância total. Os mendigos aqui da frente da Pampa dizem que os dois É são uma bonitos. deselegância total. A rua. Eu não existo, a doutora ali não. Ninguém existe. Só existe o Chicão Tofani pra ele. Vou dar uma informação pra Ele vocês, é então. o próprio Narciso. Ele é o senhor Narciso. Eu vou dar uma informação A pra vocês produtora me agora. protege desses ataques. Vai levar o Chicão ao desespero a informação que eu vou passar pra ele agora. Ai, meu Deus. Já que vem Semana de Expo Inter aí, vocês sabiam que o orgasmo de um porco dura de 22 a 26 minutos? Ai, não acredito. Tá próxima enganação do que é ser porco, né? Mas, rapaz, eu tô pedindo. Deus, eu quero ser porco. Não, pera. Ele realmente entende de tudo, né? A Essa dona ninguém Carla conhece. tem que readquirir o comando da Exatamente. o comando Marque da Barcelos. Dá os aniversariantes aí, pelo amor de Deus. Só de vivo. Corta o Vitorino microfone falou. do Vitorino lá, pelo Foi o amor de Deus. produtor suíno que me deu essa informação. Eu falei, não consigo esquecer o porco. Olha só, O primeiro aniversariante de hoje, o Count Basie, um extraordinário músico americano. Naquela época, Count, que é Conde, Duke Ellington, Duke, então aqueles grandes músicos da época, os negros que cresciam na música e se tornavam grandes personalidades nos Estados Unidos, Louis Armstrong, Nat King Cole e outros tantos, tinham apelidos, né? Nat King Cole e assim por diante. Músicos maravilhosos, extraordinários, como foi Count Basie. Josué Montelo, escritor brasileiro, Milton Ribeiro. Josué Montelo todo mundo conhece, imortal da Academia de Letras, falecido já. E Milton Ribeiro. Milton Ribeiro foi um dos grandes atores do cinema brasileiro. Ele fez o Cangaceiro. Cangaceiro, que foi um clássico nos filmes brasileiros, um dos filmes brasileiros mais premiado no exterior. Kenny Rogers, de aniversário hoje, completando 80 anos, o grande Kenny Rogers, da música country americana, realmente fantástico. O ator brasileiro Carmo Dalla Vecchia, ator gaúcho, inclusive, que está há muitos anos na Globo, completando 48 anos, junto com ele o outro ator global, Murilo Rosa, também completando 48 anos de idade. O atleta jamaicano completando 32 anos, Usain Bolt, Usain ou Usain? Usain, né? Usain Bolt. Usain, essa é a pronúncia, né? Bom, são esses, rapidamente, os aniversariantes. Aproveitando esse último aniversariante, hoje o Usain Bolt fez o primeiro treino dele como jogador de futebol numa equipe profissional da Austrália. Joga? Ele gosta muito de futebol. Ele gosta muito de futebol. Manchester United. E hoje ele estreou, ele fez um contrato de produtividade com um clube profissional da Austrália e hoje fez o primeiro treino. Chicão tinha dezenas de fotógrafos. Uma atração total. Tinha dezenas de fotógrafos. Eu não sei ainda como é que ele se saiu no treino, se ele tem alguma habilidade com a bola, enfim, mas achei curioso. Eu acho que ele não tem muita habilidade com a bola. Mas eu não sei, uma coisa veloz ele é. Se ele se der mal, se ele não tem bom domínio de bola, é o seguinte, toca a bola na frente, manda ele correr atrás. Ele vai chegar primeiro para lateral sempre. Ele vai ser. Dona Carla, eu tenho notícias. Boa. Eu queria dar um drop. Quais são elas? Vamos às notícias depois. Eu olhei do pro teu Vitorino e drops. me lembrei do porco agora. Mas peraí. O seu Marne? Ah, mas o seu... Não, eu vou te contar. Ah, não, mas... Vitorino. Ele tá querendo me derrubar. Tá querendo me derrubar. A notícia do porco. Isso é contra a Dona Carla. Esse tipo de comentário é contra a Dona Carla. O porco e o Jack Que estão... tem um comando rigoroso. Ela está evitando que a gente peça pelo Jack. Ela não está deixando a gente falar no Jack. Esse é o autêntico Jack Palance. Tá, ele quer dar um drop sobre o Jack. Não, sobre o Jack. Jack não vou falar porque pode dar problema. Ah, então não. Que é uma coisa que muita gente em casa vai à loucura. Tá dizendo o Jack e não tá dizendo. Ayrton Ruxo. Notícias municipais. Sobre os munícipes. Ah, tem uma notícia que eu queria que tu desse. Pois Tomara não. que seja essa. Na verdade é o do seguinte... Cabildo? O Cabildo? Não, neste caso não o seria. Ah, bom. Na verdade, nós temos 4 mil pessoas que moram nas ruas de Porto Alegre. Exatamente essa notícia. Esse é um número extraordinariamente negativo, né? E há um trabalho, há um enfrentamento da prefeitura e do prefeito e todos aqueles que atendem essa área e estão fazendo um realocamento e construindo pequenas moradias para esse. E hoje foi uma data que foi muito comemorada porque um casal mesmo,
que já morava 6 meses na rua, foi-lhes oportunizado, então, uma residência. Então, está sendo chamado este casal como um símbolo desta nova fase de redistribuição de residências, de moradias, aí para moradores no caso, a de prefeitura alugou um apartamento. Exatamente. Este casal não tinha conseguido renovar o seu apartamento, né? E foi morar nas ruas a mostrar que o amor persiste quando acaba o dinheiro. Esse é o verdadeiro amor. Há os que dizem que quando o dinheiro termina o amor, este casal seguiu junto. Mas, na verdade, isso é muito importante. Nós teremos, a partir daí, um encaminhamento, uma realocação para ver se tiramos essas pessoas das ruas. Tem um colega na Grenal, o Belker, que namora a Estelinha, que é mulher de rua, morador de rua, mostra que é um casal por amor mesmo. O Belker é isso aí. O Belker é meu colega. Eu adoro o Belker, Ele é lá do Otávio Rocha, do grupo do Otávio Rocha. O Belker, me dá elementos que eu te defendo amanhã, me dá elementos. Eu quero dizer que como as pessoas pensam diferente, né? E esse é o contraditório. Olha o que disse o Eugênio Carlos ainda no nosso programa ao vivo, que pena que tu não trouxesse esse assunto antes. Prefeito de Porto Alegre cria Bolsa Moradia de R$500 para solucionar a crise dos moradores de rua. Acredite se quiser. Está colocando eles a morar no centro histórico de Porto Alegre. Acredite, ele está indignado. Uma verba do judiciário de 1,8 milhão e a segurança e as ruas e os buracos, ele pergunta. Eugênio Carlos. As matérias, não sei, eu respondo até, lógico que vou dividir com a bancada, mas é que uma coisa não se mistura com a outra. Os buracos são os buracos. Sempre que nós encontrarmos os buracos, eu vou dizer, não tem buracos. Eu ando de moto, contei aqui a dificuldade que está. Bem, isso é um departamento. Agora, o departamento que nós temos que estar é as pessoas embaixo de ponte. Quem passa na Ipiranga ali e vê aquelas pessoas embaixo. Não posso imaginar que uma pessoa defenda isso porque vai tirar a verba não sei de onde. Tem que tirar, isso é uma questão social, pessoal. Não consigo esquecer o porco. Ah, meu Deus. Ai, Jesus. Agora vai ficar apaixonado pelo porco. Só por falta. Trazer um comentário, então, dessa semana saiu o Oscar da aviação. Na verdade, é o ranking das maiores companhias e melhores companhias aéreas do mundo. E, em primeiro lugar, é a Singapore Airlines. Mas qual é o ponto aqui? É que as companhias aéreas do Sul estão caindo, na verdade, desabando no ranking. Então, acho que isso é um pouco também do reflexo da nossa economia e da nossa instabilidade. Bom, a gente tem aí, em termos de América do Sul, a Avianca em primeiro lugar. No Brasil, nós temos a Azul e no ranking geral, todas elas caíram em média de 2% a 4%. A Gol sequer figura entre as 100 maiores do ranking. Então, realmente, até as grandes estão sentindo todo esse... É curioso, eu vi essa relação e é curioso. Entre as 10 maiores, a maioria são da Indonésia. Daquela região. 8 das 10. 8 das 10 são da Malásia, Singapura. É impressionante. Porque lá não tem essa guerra de tarifa que nem tem aqui, que caiu o custo total. Não, aqui, mas Chicão, tu sabe que lá tem a guerra de serviço. Serviço. E o preço da passagem, ele naturalmente é acessível lá. Pelo mesmo preço que você paga em dólar, por exemplo, um voo na América Latina, você, naquela região do sul da China, você voa entre os países com luxo, com recebe vinho, refeições. Daqui é um horror. Não, aqui só, a Azul realmente é melhor. Eu vi a cabine essa da Singapore Airlines, eu caí para trás. Eu vi as fotos. O Vitorino. Cama de casal, olha aí. Um negócio assim. Vitorino, quando vai levar o porco agora pra dentro. Quando foi lançada? Hotel Singapore Airlines é o nome da composição. Quando foi lançada a empresa Azul, o David Neeleman, que é o dono da Azul, que é o maior acionista da Azul, e que tinha a Blue Jet lá nos Estados Unidos. Ele veio com o filho dele aqui com o Paulo Sérgio. É isso que eu ia falar, etc. Conversei muito com o menino e tal. E eu acho que um dos mais hábeis projetos em termos de aviação no Brasil foi o da Azul. Porque a Azul compra os aviões brasileiros da Embraer e aproveita a manutenção da Embraer em São José dos Campos. E Embraer é um dos melhores aviões do mundo. Sim, e com isso diminuiu o custo desse avião. Aliás, os aviões da Embraer são fantásticos, belíssimos, né? Voos tranquilos, né? Então, dado essa inteligência do David Neeleman, ele colocou a Azul, que cresce a cada ano. E a Gol, eu não sei, né? Essa Gol vai ser um gol contra, né?
Dona Carla, assim como trouxe uma notícia boa, quero repercutir uma notícia ruim do município, que completamos o 23º dia de greve, né? E os postos de saúde estão sofrendo a consequência disso e não surge uma mente brilhante ou uma cabeça pensante ou um articulador, seja de que lado seja, né? Para voltar, para iniciar algum tipo de negociação, porque a gente vê as negociações totalmente paradas, vê o 23º, que se mostra que será igual o 24º e o 25º, e não se vê uma solução. E aí, quando se começa a chegar nessa questão de saúde, dos postos de saúde, de pessoas que precisam ir muito dessas questões e não tem esse recurso, então, insisto, eu apelo que aqueles que pensam o município que tomem uma decisão. E eu vou fazer uma apelação agora aqui, né? Que te privilegia, né? A esfriar o ambiente e eu aqui tô na Sibéria, né? Você daqui de Vilhapulha, né? Ótimo, tá tão agradável. Descaso na saúde, é o e-mail... Uma Graça, linda produtora que é minha amiga, esquentou agora. Tá, eu posso falar? Mas não sei como é que ela sobrevive ao Marne mandando beijo, o Chicão mandando abraço, não sei como nossa produtora Ou ela gosta de carinho. Ela gosta de carinho. Descaso na saúde. Meu nome é Fernanda, moro na Zona Norte de Porto Alegre. Estou muito indignada com o tamanho descaso na nossa saúde. Tenho uma bebê de 3 meses e no dia 13 comecei uma luta para encontrar a vacina da meningo. Fomos em 7 postos de saúde, até mesmo no Hospital Presidente Vargas, e a tal vacina está em falta. É inacreditável, com toda uma mobilização e campanhas, os órgãos responsáveis deixarem faltar vacinas para as crianças. É uma vergonha. O mais triste é a falta de comunicação entre os postos para apontar onde tem a vacina. E no dia de ontem, dia 20, com toda a chuva, fui em 4 postos na Zona Norte para hoje encontrar apenas no postão do IAPI. Quer dizer, não tem nem a informação entre um posto e outro. A pessoa tem que ir de posto em posto para saber. Eles não se comunicam. É inacreditável, realmente. Ainda bem que encontrou na IAPI. Você sabe que a Justiça não está nem um pouquinho satisfeita com o governo federal, com as decisões que ela está tomando em relação ao INSS, né? Os absurdos que o governo está fazendo para economizar dinheiro, praticamente sacrificando as pessoas pobres, humildes, aposentados, pessoas que têm o auxílio-doença. Sim, eu concordo. Antes que alguém diga que tinha muita sacanagem nisso, sim, tinha e ainda tem. Concordo com o pente fino. A PEC 55. Mas tem que haver respeito, gente. O que estão fazendo é uma carnificina. Esses dias veio um cidadão, olha, veio um cidadão aqui, sem um braço, ele perdeu o antebraço para baixo. Sabe qual é a recomendação que ele recebeu? A readaptação profissional. Meu Deus. Sabe? Ser desumano. Tem que haver um mínimo de respeito, sabe? Aí eu estava cobrando dos médicos, porque, pô, a patologia não muda, né? Exato. Daqui a pouco o relatório é de acordo com o patrão. Aí eles me explicaram. Não, o INSS mandou uma bula para eles. De acordo com o problema, é o laudo que ele tem que dar. Então, assim, o médico dá a patologia, teve amputada a mão, tal. Bom, perdeu a mão, manda readaptar. Então, o problema não é do médico. É uma coisa que veio de Brasília, da direção do INSS, do Diabo Carrega, sei lá de onde veio isso, que os médicos não têm o que fazer. Tu imagina os casos... O médico descreve a patologia, mas na hora de preencher a indicação, a providência a ser tomada, ele tem que pegar o relatório do INSS. Isso aqui, o sujeito perdeu um rim. Um rim só não é problema. E quando é depressão, quando são casos que, na verdade, não tem como ser identificado como um rim, né? Como é que fica essa situação? São coisas assim inacreditáveis. E a Justiça está indignada porque está entupindo a Justiça de ações. Foi criada uma vara especial aqui de assistente de trabalho em Porto Alegre, por delegação. A Justiça Federal repassou a Justiça Estadual. Então criaram uma vara especial só para julgar isso. Pô, os juízes passam um dia entupidos com esses processos que nem deveriam ser judicializados. Por isso, vamos nos mobilizar votando direito. Não vamos desperdiçar o nosso momento de nos indignarmos, mas não de anular voto. Em votar em alguém que a gente realmente avalie como sendo nem que seja o menos ruim. Vamos encerrar o programa de hoje. O Atualidades Pampa vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia, a sua parceria. E nos encontramos na quarta-feira com Magda Beatriz. Um beijo, boa noite e até lá.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.